Costumamos pensar na pressão alta, também conhecida como hipertensão, como um problema que afeta os adultos. Mas, na verdade, a condição pode estar presente em qualquer idade. Estima-se que 3,5% de todas as crianças e adolescentes nos Estados Unidos têm pressão alta. No entanto, a condição muitas vezes não é detectada e tratada. Fique conosco para entender melhor sobre esse problema e saber como evitá-lo. Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio Que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês. crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Pass. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini E esse é o Pediatra Cast. Meu nome é Gustavo Pass, eu sou pai do João, pai do Davi, podcaster, e eu esqueci de tomar o meu Enalapril. Ixi, eu sou Carolina Vince, pediatra podcaster, mãe da Maria e da Laura. E eu me preocupo com hipertensão, porque muita gente realmente não diagnostica hipertensão na infância, né, Ivani? Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, eu sou mãe do Fernando. E me espanta cada vez que eu vou medir a pressão das crianças no consultório e as pessoas falam: Nossa! criança também tem pressão? A criança também mede a pressão? Ou mais que isso, Ivani, quando chega uma criança que não é um segmento inicial, né? Uma criança assim de uns 7, 8 anos e você mede, nossa, doutora, nunca ninguém fez isso comigo. Exatamente, Carol. Aí você fala, oi, como assim? Nunca ninguém É. fez. Tem 7 anos, né? Ou É. 8 anos. Exatamente. Ah, a criança fala que nunca ninguém fez isso com Nossa, o ele? que é isso? Nunca ninguém Não, fez. e o Eu vejo pai meu e a avô mãe. fazendo, eu vejo minha mãe fazendo. A criança Sim. fala, às vezes, quando a criança é Não, maiorzinha. e o pai e né? a mãe também, Gustavo. Falam: nunca mediu. É. Bom, ou seja, a detecção precoce é fundamental, certo, Carolina? Com certeza, com certeza. Se ela não for identificada numa idade adequada, você pode passar com essa hipertensão por muitos anos. E isso pode trazer problemas, porque a pressão do sangue, ela determina a lesão de alguns órgãos, né? Eu trabalho em 2 áreas, né? Na pediatria, no consultório, e trabalho na oncologia. Na oncologia, alguns tratamentos levam ao aumento da pressão. Então, você tem um quadro agudo de pressão alta. É um cenário, certo? Agora, quando você percebe que a criança já traz a pressão alta, já começa a tratar, ou no consultório, uma criança que teoricamente não toma nenhum tipo de medicamento ou tem uma condição que leva ao aumento da pressão, a gente se preocupa. Há quanto tempo essa hipertensão está aí, levando a um potencial agravo, né, Ivani? Mas eu gostaria de pôr o Gustavo aqui na roda hoje, né? Ei, Gustavo? Laia, hoje é dia de, Você hoje é dia de sabe, né? prova. Hoje é dia de prova, Você Gu. sabe, né, Gustavo? Você não está aqui como um mero enfeite. Eu sei Muito que bem. você é bonito. Quase terminando a Mas- minha residência com vocês. Mas, assim, eu gostaria de saber, Gustavo, o que você entende por pressão arterial? Por pressão arterial. Eu vou trazer o que vem na minha cabeça. de cara. isso aí. Exatamente. É É. o que vem no seu Eu cérebro. fico agora. imaginando o quanto o corpo tá lá tentando se organizar em... Não sei. Eu Ah. não sei o que eu penso. Porque quando coloca aquele negócio em mim, fico imaginando que meu coração tá batendo mais rápido. Mas o que você acha que ele está vendo? Eu acho... Pressão arterial. As minhas artérias. Não, vamos lá. Vamos A cara imaginar. A cara da Carol. Não, vamos imaginar. Não, mas eu fico sempre pensando em pressão de Não, pressão. vamos pensar o coração. Você pensa em pressão assim... Imaginar o coração. Estresse. Não. Eu penso pressão tipo do... Sabe do submarino lá que... Ah, é isso aí. Ih, Mas chegou vamos lá. A pressão pensar... que Não, vamos lá, vamos ajudar o Isso. raciocínio Tá. aqui. Ah, Vamos imaginar, então, o coração, certo. tá certo? O coração, ele funciona como o quê? Como um bombeador. Oh, uma bomba, show. Como uma bomba. Exatamente, Isso aí. uma bomba. Agora chega, já passou Coração- pra Carol agora. O coração é uma bomba, Ah, certo? Certo. Uma bomba que joga sangue pro corpo todo, Isso aí. tá certo? Beleza. Como que uma bomba funciona, Gu? Qual é a ação da bomba? Adianta eu deixar a Você quer que bomba eu responda como o quê? Como um... como um cientista? Tá bom, beleza. Adianta eu deixar a bomba pressionada o tempo todo? É isso que a gente faz numa bomba? O que você faz quando você vai encher um pneu de bicicleta? Você vai... Sim, Então você bombear. tem um momento que você aperta e um Certo, momento que você precisa liberar para entrar ar e você jogar mais ar pro pneu. O certo, coração é a mesma Certo? coisa. Isso. Só que em vez de entrar ar, entra mais sangue, certo? certo. Entendeu? Então, quando ele relaxa, o que acontece? O que acontece quando ele relaxa? Ah, agora deu uma eureka que quando vocês colocam aquele negocinho no meu braço Não, e esquece aperta... o negocinho. primeiro vamos Esquece pensar o no seu negocinho. coração. Nós Mas estamos quando- falando do coração. Não, mas tudo bem, quando você coloca aquele negocinho que você pá, vai apertando, meu coração vai ficando... Não, não chega no coração, Tá não bom. atua no seu coração. Nós estamos falando do Ó, coração. Então Tá pensa bom. assim, ó, o coração ele bomba. aperta,
Ele faz uma compressão e ele joga o sangue pro corpo. Isso. Na hora que ele relaxa, ele precisa receber mais sangue. Porque se ele ficar Isso. apertado, ele fica vazio. Então ele precisa se encher de novo para voltar a jogar sangue. Encher Quando de ele novo relaxa, sangue. Ele dá uma enchida. isso, o sangue que tá voltando pro coração, volta e enche ele, certo? Igual pegar um patinho murcho e botar na banheira lá que ele enche de água. Show. Isso aí. Aí, Isso. viu? Gostou da minha metáfora? Exatamente, É exatamente isso. exatamente, Gustavo. Ou quando você... qualquer bomba, é isso mesmo. Como ela falou, a bomba de bicicleta. Se você Isso. enche, na hora que você aperta, você tá fazendo a pressão. E A depois hora ele que enche de você novo. relaxa, tá certo? É uma pressão negativa ali que... A hora que ele relaxa, ele faz uma pressão negativa que chupa o sangue pra dentro dele de Isso novo, aí. tá certo? E preenche os espaços. Isso. Muito bom. Quando ele tem que... Ele aperta, se ele contrai o coração, ele joga o sangue para todas as artérias, tá certo? Certo. Então, vai desde a aorta, que é a primeirona ali que recebe o sangue, que é grossa, e vai para todas até os tecidos. Então, o sangue vai chegar até os tecidos, certo? Certo. Bom, beleza. E aí, Carolina? Aí, Gu, eu tenho um outro trajeto. É tudo conectado. Então, eu tenho um sangue que sai do coração, que é um sangue que vai oxigenar. E aí, eu volto por um outro sistema venoso e que devolve, na hora que o coração relaxa, essa veia que está voltando para o coração, ela permite que ela reabastece o coração, certo? Certo. Então, imagina, Gu, que para eu poder empurrar sangue para o corpo, olha que resistência que eu tenho. Eu tenho um vaso calibroso, grandão. Pensa numa tubulação de gás ou de água. Uhum. Eu tenho um vaso calibroso. Se eu não exercer uma pressão adequada para empurrar esse sangue, não vai chegar o sangue até o final. Então, eu preciso ter uma pressão adequada para garantir que nesse momento que o coração bombeia, ele vai desde o vaso mais calibroso até o mais fininho, garantindo que o sangue chega até lá. Certo? Por isso que quando eu tô com a pressão baixa, eu fico mole. Exatamente. Agora, Isso aí. agora aqui é o Não pode seguinte. falar palavrão. Agora é o seguinte, Ah. Gustavo. A pressão máxima. Porque quando a gente mede a pressão, quando a gente vai medir a pressão, que a gente põe ali o Como é que aparelhinho. você fala, Gu, a pressão? Fala lá pra mim. Que pressão que você tá agora? Gu, chuta uma pressão. 12 por 8. Então, Queria, O que, meu que é 12? sonho. O que que é o significa 12 por 8? Vamos lá. Vamos agora lá. ferrou, hein? Vamos lá. Então, vamos Boa. lá. O Aí que é botou o 12 por matemática 8? aí. Aí, Número já era. Já Em vez de escola 12, pública, escola bloqueou. pública, supletivo, 12 Gustavo. vezes 8. Números 12 não. por 8. Vamos pegar o 12, Ah, que na verdade a gente considera 120. certo. milímetros. São de ar. milímetros de mercúrio. É isso que é. Oxi. Tá? Essa aula aqui vai ser um Mas tudo tutorial bem. pro YouTube. Não, hein? mas isso daqui, 120 milímetros, esquece. Vamos É. lá ficar no 12 por 8 ou no 120 por 80, tá? Tá. O que é o 12, o 120? O que é isso? É a pressão que o coração tem que fazer, a máxima que ele tem que dar, a bombeada, bum, a primeira bombeada, para jogar o sangue Pro corpo todo. pro corpo todo. É apertada. É Isso, a apertada, Isso mesmo. tá certo? Uhum. Veja bem, quanto mais difícil for para jogar esse sangue, maior é a pressão ele tem que fazer. Concorda comigo? Entendi. Quanto mais difícil para ele jogar o sangue todo pro corpo, ele tem que fazer mais força. Não é verdade? Verdade. Sim. Então, por isso que nem sempre é 12, né? Tem gente que tem 13, 14, 15, 20. Entendi. Você entendeu? 13 é zagalo. Você entendeu, Gustavo? Quer Entendi. dizer, a gente vai tendo mais dificuldade. Mas agora eu quero entender o seguinte. Aí você faz a bombeadinha no meu braço e você põe o seu negocinho do ouvido Ponho. e você fica lá quietinho. Inclusive, ninguém pode se mexer quando você Isso. toma... É. Mas calma, tá existe bom. um posicionamento perfeito do estetoscópio. Você vai pegar e vai colocar o teu esteto numa região que você tem facilmente acesso a uma artéria. Isso. Para você poder Entendi. ouvir essa artéria pulsando. Por isso que tem que ficar em Exatamente. silêncio Por lá isso no tem que ficar em silêncio e consultório. teoricamente quieto, coisa que na pediatria não acontece. Então a gente aprende também a se adaptar, né? É, De alguma exatamente. forma, Entendi. o famoso rebolation do pediatra, né? Rebolation. Então, na hora que você aperta, primeiro vamos falar o que significa pressão mínima. Não, então, Ah, vamos então, lá. o que Nós que é o estamos 8? começando... É. Vamos começar então pelo... O 12. A gente já O vai 12, falar do 13. aparelho. Tá Vamos bom, tá voltar bom. É que e nós eu sou estamos no ansioso, 12. eu também não tomei meu fluoxetina. Nós estamos no 12, Tá. 120 ou 12, tá? Que é justamente a pressão que ele tem que fazer para ele jogar o sangue todo para frente. Certo. A pressão mínima, ela é justamente a pressão com que ele vai relaxar, certo? Carol? Exatamente.
é o relaxamento da fibra. Então, você não zera a pressão. Você tem uma pressão que permite que exista um relaxamento. Então, eu tenho 12, 8, 12, 8, certo? Porque Não imagina... é 12, 0. É o patinho Imagina tentando voltar lá de... Gustavo, imagina Exato. o seguinte, sempre vai ter sangue dentro dos vasos. E o sangue exerce uma pressão dentro do vaso. Entendi. Então, É nunca... como se fosse quanto o sangue tem pra jogar, pra abrir de novo. De dentro É pra a fora. resistência, É o uma quanto resistência. sobra. É o uma Entendi. quanto Ah, sobra. É uma quanto resistência sobra. que ainda existe. É. E por isso eu não posso ter, Gu, variações muito grandes. Então, eu não posso ter, por exemplo, 12 por 3. Não é esperado isso. Peraí, tem uma... Nem posso ter 12 por 11. Porque, Entende? Gustavo- Eu tenho um nível esperado de pressão e relaxamento para eu garantir um bom funcionamento do meu sistema cardiovascular. 12 por 11 quer dizer que ele não tá... Ele não está relaxando o Comprimindo, suficiente. relaxando. Ele não está relaxando o Exatamente, suficiente. Ou que eu entendeu? estou relaxando demais, ou que tem uma pressão muito baixa. Tem Ou alguma coisa seja, acontecendo. essa pressão mínima é aquela pressão residual. É uma Uhum. pressão que sobra. É sempre a pressão que a gente tem no mínimo ali. Que é uma pressão que sempre vai ter, porque sempre vai ter sangue sobrando. Entendi. Ok? Ok. Bom, então. Então é o seguinte. Então nós entendemos que tem duas pressões. A pressão sistólica, que é a máxima. Porque Certo. sístole é a contração do coração. Isso. E a pressão diastólica, que é a mínima, que é justamente a pressão do relaxamento. Da que a diástole. diástole é o relaxamento. Isso. Tá Tá certo? certo. Muito Até bem. aqui deu para entender, né? Deu. Muito bom. Quando o meu corpo tá dormindo, teoricamente minha pressão teria que estar normalzinha. Teoricamente, você pode ter uma pressão um pouco mais relaxada. Você tá mais relaxado, tá mais... Quando a gente for falar de doenças do coração, agora tudo faz sentido na minha cabeça. Porque quando você tem algum problema no coração, você sente fraqueza, Isso. dificuldades. Na verdade, não é o tá tudo coração, né, relacionado a esse É, trabalho aí, né, da coisa. Porque é um sistema, Gu. Não é um órgão sozinho. O coração, ele faz parte de um sistema cardiovascular. Ele não tá isolado. Então, Ele se é eu o tenho processador Se eu ali tenho do um problema, negócio. porque Exato, a ele é a pressão, bomba. na maioria das A bomba. a pressão, na maioria das vezes, não é problema do coração. Exatamente. O Aí coração, que eu ele está queria sofrendo chegar. efeito É de isso uma que eu queria resistência maior ou menor periférica. que a Veja Vânia tá bem, falando. Gustavo. Entendi. Veja bem, Gustavo. O que é mais fácil para o coração? Bombear o sangue para vasos que são elásticos ou é mais fácil ele bombear o sangue para vasos duros, como se fosse aço? Ah, essa daí foi fácil. O jeito que você perguntou pra mim, eu já sei que a primeira resposta é a primeira. Os elásticos. Lógico, você imagina, se você está fazendo uma força com o coração e você recebe o sangue e pode se adaptar ali com o elástico, é mais fácil para o coração do que se ele tivesse que mandar para uma coisa que não muda de lugar, que é duro. Ora, é mais fácil você empurrar alguma coisa para... Imagina, É se só você pensar tá... uma bola. Se você É. está enchendo uma bola de plástico, é mais fácil ou você encher uma bola de capotão, que tem uma resistência maior? Concorda? Plástico, Ou às vezes até estoura. Ou uma bexiga. Tá aí. Porque a resistência dela é muito pequena, É muito lógico. baixa. E já que a gente tá falando de coração, agora a câmera em mim. Porque o coração não gosta de sofrer. Ô, O Gustavo, coração quer facilidade. veja bem. Que romântico, que Gustavo, poeta, gente. olha só uma coisa. Ele Para tá de até- Vani, brincar. Ele tá até de vermelho hoje. Para pra de representar brincar, assim. deixa Eu eu não tô falar um brincando, é para negócio. as pessoas. Tá divertido, tá Vou gostoso. te falar um negócio aqui, Ah. Gustavo. Não Se as não suas magoa meu artérias- coração. Se as suas artérias começarem a ficar duras, o que você acha que vai acontecer? Seu coração. Morte. The Não. end. Antes de morrer, o que vai acontecer com o coração? Ele vai ficar mais fácil ou mais difícil para ele? Eu vou ter uma parada cardíaca. Não, Gustavo, necessariamente responde o que eu antes. tô falando. Olha, caceta. antes, mas eu- Ó, Pensa. Pensa, Mas o coração é um músculo. Ele vai parar de... Não, ele não vai antes parar. de parar. Ouve o que eu tô perguntando. Ah, tá bom, vai. Você tem uma bomba. Ah, Você tem as artérias. e tá dura. Elas são elásticas inicialmente, aí elas vão ficando duras. Pro coração, fica mais fácil ou mais difícil? Difícil. Pensa na bola de capotão e nas bexigas. Se Vai você tem murchar. Isso. Não, se você tem, Gustavo, se você tem que encher uma Resistência. bexiga, é mais fácil do que uma bola de capotão ou não? A Pra encher bexiga é mais fácil. Ora, se você tem um coração que tem que bombear para artérias que são molinhas, é muito mais fácil para ele. Agora, se ele tem que bombear para artérias que estão duras, Gustavo, Ele vai trabalhar mais. ele vai fazer mais Isso! força. Até os Show. ouvintes agora falam, meu Deus, E se Gustavo. ele vai fazer mais força, o que acontece com a pressão que ele tem que fazer? Maior ou menor? Maior. Isso. Isso Que quer aí dizer... você tem que ir lá no pneu aumentar o bar lá Isso. que vai jogar pra dentro do Ou negócio. seja, Gustavo, a pressão sistólica, que é a pressão máxima, sobe. Então aquele 12 já não é mais 12, já vira 15, 16.
Por isso que quando eu estava bem obeso, o trabalho do meu coração para preencher aquele Isso. Gustavão que eu era, Exatamente. trabalhava em pressão. Isso. Exatamente. Perfeito aí, tá vendo? Perfeito mesmo. E aqui também é a mesma coisa com aquela pessoa que vai ficando idosa e que a gente chama de aterosclerose, que é aquela pessoa que tem artérias que vão ficando cheias de cálcio, ela vai ficando duro, entendeu? E a pessoa idosa, ela tende a ficar com a pressão mais alta por isso, se ela não se cuida, é claro. Você tá entendendo? Entendi. Bom, beleza. Ufa, A passamos. mesma coisa tem na diastólica, né, Carol? Exatamente. Que é justamente O o relaxamento. Por quê? Porque quando você tem a pressão das artérias, que ela mantém uma pressão mais alta, isso tende, naquele momento de relaxamento, você tende a manter com a pressão também mais alta, tá? Ou seja, a pressão, ela varia, então, quer dizer, a gente tem a pressão sistólica, a pressão diastólica que a gente aprendeu. Se você tem uma pressão diastólica muito forte, Aham. o que acontece com o seu corpo? A mínima. A mínima. Ele está sempre... Jogando sangue pra fora. Ele tá mais resistente para relaxar, para poder Isso, permitir Gustavo. que o coração se encha de sangue. Então eu posso começar a ter um déficit de bombeamento do sangue. Então por quê, Gu? O que acontece? Pensa só, é uma mecânica bem calculada. Eu tenho que bombear, mas eu tenho que ter o que bombear, certo? Eu tenho que ter Sim. sangue lá dentro. No momento que eu não permito que meu coração relaxe o suficiente, eu vou começar a ter menos sangue, grosseiramente falando, para bombear para o meu corpo. Então esse coração ele vai tentar se adaptar. E é isso que causa a doença em longo prazo. Pode ser inicialmente uma doença no coração, então esse coração ele pode ficar um músculo mais rígido, porque ele vai começar a fazer o coração, como eu falei, é um músculo. É, Ele vai sentir como se estivesse fazendo academia. Ele fala, peraí, eu preciso dar conta de trabalhar com essa pressão tão alta aqui. Entendi. Isso E é mesmo. esse o problema de não identificar na criança, gente. Olha a longevidade então, de uma imagina criança. só. De um coração que nem tá completo ainda, né? Ou Exato. se Ainda- você começa isso quando você é criança. Porque nós estamos falando de uma doença e nós estamos pensando num adulto, né? Naquela pessoa que já viveu, que já a artéria foi ficando dura e tal. Agora, você imagina se a gente tem uma criança e isso já vem desde cedo. Quer dizer, você vai ter muito mais tempo esse coração sob efeito dessa dificuldade para bombear, desde cedo. O tal do sopro tem a ver com isso ou Não. não? Então, O sopro passa. pode dificultar, porque o sopro é uma passagem de sangue de um lado para o outro, que não deveria passar. Então, ele vai aumentar a quantidade de sangue de um dos lados, então ele pode alterar a pressão em decorrência disso. Mas não é por isso Tá que bom, o sopro beleza. é uma A gente fala em outro alteração. episódio, vamos mas pensar que eu que lembro que sopro- quando eu era criança foi identificado isso, mas não tem nada a ver com a minha Não, pressão. Vamos considerar que não tem nada a ver. Isso, Tá Tá? bom. Porque a grande maioria das crianças tem sopro inocente, isso não tem nada a ver com a pressão. Tá bom. Isso- Um dia a gente Tá? faz um episódio desse que eu tive sopro. Nós já temos um episódio Ah, é sobre verdade. sopro. Eu Tá? não devo ter participado não, viu? É. Você participou, mas esqueceu. Ivani, por isso Bom. existem 2 órgãos que regulamentam e sugerem. Quais são eles? Que sugerem uma idade inicial da qual as crianças precisam ser triadas para hipertensão. Qual é essa idade? Primeiro, as crianças choram, né? Gritam, se esguelam. Quando isso acontece, A pressão vai lá no... ela Sim. sobe, né? O estresse faz acontecer isso. Na hora que você está estressado, sua pressão sobe. Por quê? Você joga adrenalina. A adrenalina faz as artérias fecharem. E aí fica mais difícil para o sangue ser bombeado, Pô, entendeu? habilitou mais um negócio aqui. Quem assiste Grey's Anatomy, adrenalina na maioria das coisas lá, eu já entendi agora isso pra que aí, serve. Sobe a isso aí, pressão, pra ajudar você a tá pressão a entendendo? segurar, porque quando a pressão tá baixa por É, algum outro evento. É isso Você aí. precisa segurar o sangue. Então a artéria fecha. Aí é mais difícil para o sangue bombear, para o coração bombear o sangue. E isso só faz subir a pressão. Então, quando a criança está lá estressada, gritando, se você for medir a pressão, vai estar mais alta. Não é a pressão normal dela. Então, Gustavo, teoricamente, qual seria a idade inicial para a gente começar a avaliar a pressão na criança? Seria 3 anos de idade. Isso se for uma criança que se acalme, né? Porque às vezes tem 3 anos do capeta também, que não dá, né, gente? É duro às vezes, tá? É. Então, se você consegue... E mesmo na criança maior, às vezes eu vejo que o menino às vezes está estressado. Tem gente que a hora que você deitou para É isso que eu medir ia a falar. pressão, pronto. Eu tinha dificuldade. Quando eu sabia que eu ia ser examinado, já me dava um... E isso, Gu, não é uma sensação nossa. Isso é regulamentado, isso foi estudado. Tanto a Academia Americana de Pediatria e a National Heart, Lung and Blood Institute, eles recomendam que seja iniciada a avaliação aos 3 anos de idade. O que acontece é que existe mais um ponto muito importante que os pediatras têm que lembrar, porque a gente sabe que tem muito pediatra que nos ouve. Não dá para ter um manguito único no Não. consultório. Existe uma medida que você faz do braço. O que é manguito? Manguito é aquela borrachinha que envolve o braço. Uhum. Uma borrachinha, não. É aquela cinta
Beleza. envolve é o onde braço. você vai jogar o ar ali pra pressionar o braço. Existe uma né? forma de você medir e identificar qual é o melhor manguito, porque um manguito pequeno tende a subir a pressão, mensurar Isso. a pressão para cima. E um manguito muito grande para Tende uma a criança baixar. tende a dar uma pressão mais baixa. Então você tem que adequar o manguito. Então, para quem faz pediatria, você tem que ter pelo menos 3 tamanhos de manguito no consultório. E aí o que acontece? Ele né, deve Ivani? ocupar 2/3 do braço. Isso. Tá? O que acontece? Se você tem uma criança que você mediu no consultório pressão alta, você precisa reavaliar essa criança em uma semana. Para rever se de fato essa pressão é alta mesmo. Se tudo estava assim, a criança estava calma, o manguito adequado, e essa criança mede. Aí no final da consulta você mede, você distrai a criança, você mede de novo, continua alta, você precisa reavaliar. O que muitas vezes eu faço, Ivani, por exemplo, a criança faz atividade física, né, num clube grande, e tem lá uma enfermaria que você sabe que tem enfermeiro. Às vezes eu peço para medir num outro contexto. Sim. Para ver se essa criança realmente ela é só hipertensa no consultório, pelo que a gente já falou, a criança fica mais, mesmo que não chore, ela está mais estressada, ou realmente ela tem uma condição que vai motivar uma investigação maior, né? Os maiores costumam ficar mais estressados também, e eu geralmente deito a pessoa e deixo ela lá de molho, vou medindo, meço umas 3 vezes, entendeu? Você até vê que vai caindo a pressão, sabe? Porque você vê que a pessoa tá estressada, tá mais taquicárdico, tá com medo mesmo. Acende um incenso, Isso deixa é coisa de menino grande, coisa de É. gente grande, né? Bom, agora voltando só um pouquinho na própria medida da pressão, tá? Já que a gente está falando tão do básico aqui, e o que é, afinal de contas, esse aparelho que você coloca? O esfigmomanômetro, né? Que a gente está medindo. Ele- Então, a gente coloca e a gente enche ele, certo? E como a Carol falou, a gente coloca o estetoscópio em cima da artéria e a gente vai encher o manguito até a gente parar de ouvir o batimento dela, ou sentir o batimento da artéria. O procedimento correto, né, Ivani, quando a gente vai E a olhar, gente é consegue... você sentir A primeiro, gente antes sente, a de gente não está medir. ouvindo quando a gente Isso. coloca. A gente sente. Aliás, dá para medir a pressão até sem o esteto. Porque você pode medir só sentindo a artéria. Porque assim, a gente vai e a gente sente a artéria pulsar, você vai e enche, até você sentir que ela parou de pulsar. Então, quando ela parou de pulsar, a gente interrompeu a passagem do sangue ali. Você concorda? Uhum. Ela não está mais pulsando, não está vindo sangue ali. Aí, você vai e você começa a soltar o ar, certo? Beleza. Você vai soltando o ar. E aí, quando você começa a sentir que ela pulsou de novo, ou quando você está ouvindo com o estetos, você ouve o primeiro batimento ali, essa é a pressão máxima. É a pressão que o coração tem que fazer para chegar sangue nessa artéria. Aí você conta isso. Essa é a máxima. Isso, ela aparece ali no reloginho, entendeu? Então, é a pressão que o coração tem que fazer, que é a pressão sistólica. Qual é a bomba que ele tem que fazer para jogar o sangue nela? Então, essa é a pressão máxima. E a gente vai ouvindo. Quando a gente não ouvir mais, é a última pressão, que é a pressão mínima. É a pressão o quê? Que você sabe que é o basal que sobra na artéria. Porque aí você não ouve mais pulsação, tá? É quando é o basal, realmente é o basal. É o quanto você está sobrando de sangue Você lá. faz 2 continhas quando você tá com o negócio no Não braço? tem 2 contas. Você ouve a primeira e a última. É a máxima e a mínima. Mas como você sabe que deu 12 e como deu... Porque Porque ele tá pulsa. escrito. É assim, Gu. Ah, Você vê entendi. você vê no reloginho, ele começa... Então, assim... Entendi. É que eu Existe- tava na cabeça que quando você tá lá, você tá escutando 1, 2, 3. Não, você não Ah. conta. Você vê pulsar o relógio. Então, Entendi. o relógio começa a pulsar antes de você ouvir. Meu o Deus, barulho. mas isso é óbvio pra médico, né? Pra mim não era pra Não, estar Por óbvio. isso que nós assim. estamos falando aqui nesse podcast. Não, eu sei. É porque eu jurava que você contava alguma coisa quando É, você tava com o não, negócio mas no meu Ninguém braço. conta nada. Não, você ouve, você percebe até o ponteiro começar a pulsar, aí de repente aparece um tum, 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 tum. Aí você não ouve mais nada. Então, o primeiro tum é a abertura, é quando você diz que é a pressão máxima. Então, Gu, existe uma técnica, para quem é médico e nos ouve, tem uma técnica adequada. Posicionamento sentado do paciente, a altura do braço que você tem que posicionar, o braço tem que estar relaxado, você tem que posicionar o esteto adequadamente, o paciente tem que estar tranquilo. Existe uma sugestão de quanto você insufla acima do fechamento. Como que eu sei o fechamento? Esse que a Ivani falou, você sente inicialmente a artéria Uhum. parar de pulsar. Então, você tem que insuflar o manguito acima desse valor, certo? Porque eu tenho que interromper. Uhum. E aí eu vou soltando devagar para eu ter certeza o momento que abre a artéria e certeza o momento que fecha, que é o momento que fecha, né? É o momento que eu paro de ouvir. Então, isso é muito importante quando a gente fala de uma avaliação de triagem de hipertensão.
tem que ser feito o processo todo adequado, Gu. A criança tem que estar, como a Ivani falou, calma. Não adianta você pegar a criança que está correndo no consultório, sentar e medir. Vai estar acima, entendeu? Então, essa medida é muito importante. Agora eu tenho uma pergunta. Fala. Esse modelo é o raiz de se Isso. medir. Tem os Nutella que você compra na farmácia lá, né? Ah, Você põe sim. no pulso, Isso. Sim. que mede automático e tal. Aquilo lá funciona? Funciona, Eles sim. são, É? eles são tem como Funciona. você, só que você tem que calibrar periodicamente, tem todo um processo, Ah, né? Então, entendi. assim, o raiz garante que a gente não fique atrás de calibrar. É a gente que está garantindo ali que o negócio funciona todo dia, calibra toda o hora. seu- Por a exemplo, sua ó, vou te percepção. fazer uma pergunta. Aí fica lá o pessoal lá na Praça da Sé. Medindo a pressão. Pra quem não mora em São Paulo, é uma praça cheia de gente, não, o pessoal correndo pra lá, andando rápido. Ó. Fica o pessoal lá na Praça da Sé medindo a pressão. E aí você vai lá, você tava lá andando, tal, aí você vai lá e mede a pressão. Lá só dá alta. Porque também você acha que todo tempo você vai ser assaltado, né? Na Praça da Sé. Tem isso. Se alguém pega no meu braço lá, eu falo, sai daqui! Você já grita, polícia! Eu vou ali. Ou como é que é? Bom. Atencione, pique pocket! Atencione, pique pocket. Ou seja, Gustavo, isso é uma coisa, quer dizer, você já tem um estresse básico ali, né? De estar lá e preocupado. Outra, você tá andando, quer dizer, essa é a condição basal para você medir uma pressão? Não. Ainda mais tratando de São Paulo, né? Exatamente. Agora, vamos supor que também meça a pressão da pessoa e esteja lá 22/15. É. Pô, haja pickpocket para dar né, 22/15. Ou seja, eu diria que isso é uma triagem mal feita, né? Mas que pode pegar aquela pessoa com uma hipertensão grande. Grave. Agora, Mas é isso ainda lógico. existe na Praça da Sé? Faz Acho tempo que que não passa, não, né? mas existia. Agora, Roubaram todos os esfígmos, não tem mais, né? agora, vamos supor que, sei lá, supondo que a pessoa tivesse lá com 15/11, vai. 15/9. Aí não vale, né, gente? Porque é muito perto do normal e pode ser por causa do estresse, por causa da correria. Se você subiu a escadaria lá Não, da São então Bento... eu diria que isso, quer dizer, seria uma triagem bem grosseira. Mas é Agora. importante, Mas assim. ela pega Mas ela poderia os desvios, pegar o né? cara que iria infartar 2 dias depois, tá certo? Entendi. É isso. Então, de uma É. certa Agora, forma... Durante muito tempo eu fui... Ainda, né? Tenho uma obesidade grau 1, se eu não me engano. Mas de garoto pra até uns 24, 25 anos, mesmo não obeso, eu tinha sempre assim... Você tem uma pressão alta normal. Existe pressão alta normal? Não, né? Não, existe Não. uma pressão limítrofe. Então, assim, você tem os tá. P's, né? Que a gente Então. chama, o que é esperado para a média da população. Existem os desvios da média da população, mas que Isso. está dentro de uma faixa de normalidade, Gu. Então, provavelmente, você tinha uma pressão... Sabe aquelas curvas de crescimento? Isso. Lembra que tem os 50%, 75%, 80%? Então, existem pressões que fogem da média, mas que são toleradas, tanto para cima quanto para baixo. Antes, Então, mas por isso que eu isso- falei, antes de ser obeso declarado, porque o médico, ele olhava pra mim e falava assim, eu acho que você tem um negocinho um pouco mais elevado. Então, Gustavo, mas é importante falar sobre isso justamente por quê? Porque na criança, você tem uma variação de pressão. A criança não tem a pressão igual do adulto. Existem quadros Tabelas, todos que né? se seguem, tabelas que se seguem para você dizer se a pressão da criança está adequada. Por quê? Porque a pressão ela varia de acordo com a altura, entendeu? Idade. Com a idade e com a altura. Conforme a criança vai crescendo mais, a tendência é a pressão ir aumentando. É lógico, pensa para um coração bombear o sangue para uma criança pequena, a força que ele tem que fazer é menor do que se é para uma pessoa maior, tá certo? Para um adulto. Ou seja, varia muito de acordo com a idade da criança e também com o tamanho dela. Tanto que é engraçado, quando a gente mede a pessoa, sei lá, nunca viu que mediu a pressão da criança, você vai lá, mede, olha, tá aqui 8/5. Nossa, ela é menor? Todo mundo fala isso. É menor? É. A Nossa, criança- não tá muito baixa? Igual a Nossa, minha, mais baixa. não, né? a pessoa fala, nossa, é igual a minha. Eu falei, a sua que é baixa, porque a criança tá normal, É. entendeu? Ou seja, você tem uma variação em relação ao tamanho da criança e à idade da criança. Então a gente pode dizer que, tipo, o Oscar Schmidt nunca vai ter 12/8. Não. Pela Espera um pouco, mão é que que é. existe um limite. Até ficar adulto. Existe um limite, até ficar tá. adulto. E aí vem justamente essas variações que a Carol estava falando. E que você estava dizendo, que falavam para você que você está no limite superior, entendeu? Olha, aqui o gato subiu no telhado, Gustavo.
Entendeu? Que normalmente, Gu, a gente chama a criança P95 mais 12, que é assim, não precisa decorar isso, mas Tá bom. é o limite que a criança pode ter de pressão alta até eu medicar ou até eu intervir. Então, o que quem nos ouve e faz pediatria tem que saber? Uma pressão no consultório mais alta do que a tabela permite, eu tenho que convocar essa criança, eu tenho que rever. Agora, se 3 consultas consecutivas eu avalio essa criança e essa criança tem pressão alta, essa criança tem que ser investigada. Eu preciso realmente falar, essa criança deve ter pressão alta. E aí o especialista vai ver. Ou o nefrologista, a gente vai falar à frente, ou o cardiologista, dependendo do que você suspeita dessa criança, tá? Certo. Certo, Ivani? Certíssimo, Carol. Por exemplo, no caso, por exemplo, de crianças que foram prematuras, tá? Ou que tiveram baixo peso quando eles nasceram, tá? Eles são crianças que precisam de uma atenção maior, que pode ter muitas vezes uma hipertensão. Pode acontecer isso, tá? Ou, por exemplo, uma criança que nasce com uma doença cardíaca congênita, tá certo? Também pode ter uma pressão alta, dependendo do problema que ela tem, e ela pode precisar até ter avaliações de pressão antes dos 3 anos de idade. Mas, em média, para aquela criança que não tem nenhum desse tipo de problema, 3 anos para frente é quando a gente começa a medir e toda consulta deve ser medir a pressão. Isso Sem daí dúvida, faz é parte. básico, faz É parte. igual medir a cabeça do bebê. Lógico, Você entendeu? passa a medir a pressão arterial. Ou seja, para os pais que estão aqui nos ouvindo, cobrem do seu pediatra que meça a pressão da sua criança, gente. Não tem cabimento não medir a pressão, tá certo? Como que você vai saber se é alta ou não é se você não mede, tá certo? Bom, aí vamos lá, Carol. Quais seriam as causas da pressão aumentada na criança? É importante lembrar, Ivani, que independente da causa, normalmente é assim, não traz sintomas. É o que a gente chama de um quadro assintomático. Quando a gente pensa numa criança até 7 anos de idade, 50% dos casos de hipertensão se associam à obesidade, isso que você falou, Gu. Olá, Gustavo. Mesmo isso na aí. infância, tá? Mas conforme essa criança cresce, pode chegar a mais de 90% de relação com a obesidade. Até 95% na adolescência, Gustavo. Então, a obesidade é a primeira causa de hipertensão Ou na seja, criança. Ivani, como prevenir hipertensão? Com bons hábitos. Exatamente. Né? É só Evitando o ganho excessivo de peso, É certo? só não comer errado, é só fazer atividade física, tudo que a gente fala, cansou de falar, tá certo? Uhum. Evitar os ultraprocessados, evitar muito sal, tudo isso vai levar a pessoa a ganhar mais peso e isso acabar levando depois a um aumento de pressão também, certo? Certo. Bom, Se o pediatra decide, Ivani, começar uma investigação de uma pressão alta, então assim, eu identifiquei que essa paciente tem pressão alta. Claro que a gente muitas vezes conta com a ajuda do especialista, mas Sim. o pediatra muitas vezes começa a triagem. Quais são os exames que o pediatra habitualmente solicita? Bom, você pode, por exemplo, inicialmente avaliar a parte cardíaca, tá certo? Isso. Então, Uhum. você pode ter, por exemplo, um ecocardiograma, avaliar se o coração tem ou não tem algum problema, tá Perfeito. certo? Uhum. Avaliar a parte renal, porque o Uhum. rim pode estar envolvido nessa história, tá certo? Ele também é um órgão importantíssimo aqui na regulação da pressão, Perfeito. tá Do certo, sistema Carol? todo, né? Uhum. Que mais, Carolina? Basicamente isso, né, Ivani? São essas triagens. A gente pede um exame de sangue para ver se essa criança tem uma anemia ou até um aumento muito relevante da hemoglobina que pode nos nortear a pensar em alguma outra doença. Enfim, é uma triagem inicial, tá? Mas basicamente o que a gente olha para o coração e o rim como grandes órgãos que se relacionam ao aumento da pressão na infância, né? Mas, assim, eu diria que na grande, grande maioria das crianças, não tem uma causa específica para Uhum. hipertensão. Quer dizer, essas que você tira, que são a raridade, são essas crianças que têm uma doença basal, a maioria das crianças não tem, realmente não tem um diagnóstico por que ela está com a pressão alta. Então, a gente vai, muitas vezes, na história familiar, porque pode ter uma herança de hipertensão de mais ou menos uns 50%, quando você tem pai e mãe que tem pressão alta. Então, é importante isso. Esse baixo peso ao nascer, né, a prematuridade pode ser um fator também de risco para a criança desenvolver pressão alta. Ou seja, eu diria aqui, a maior parte, e a gente tem que ficar muito esperto, é com a obesidade. Esse aqui é o mais importante. E é por isso que o tratamento se baseia nisso, né, Ivani? Basicamente, a gente tem 2 lados que a gente vai olhar quando a gente pensa em manejar a criança com hipertensão. Olhar se essa criança tem um sobrepeso, uma obesidade, e a partir daí intervir nessa forma, então, com uma dieta balanceada e atividade física. Basicamente é isso. Sim. E a gente tem que sempre pensar no excesso de sal. Aham. Normalmente, uma criança com uma alimentação balanceada, com uma quantidade adequada de sal, não vai ter uma hipertensão só por isso. Mas se eu tenho uma criança que tem uma hipertensão por um outro motivo, eu vou ter atenção com o sal. né? Mas aqui a gente vai ficar esperto com o seguinte: alimentos ultraprocessados, Isso. salgadinhos, biscoito recheado. Que mais, Carol?
salsicha, Embutidos salame, em geral. sabe? É muito salgado. Isso é Alimentos muito sal, né? congelados, tá certo? É Uhum. isso. Nós vamos ficar espertos com isso. E agora as embalagens têm escrito, né? Alto teor de sódio lá, né? Deveria, mas né? não sei, né, se as pessoas leem e se seguem isso. Ou seja, alimentos, por exemplo, que não são alimentos in natura, alimentos embalados, enlatados, que podem ter bastante sal nesses alimentos, tá certo? É bom verificar o rótulo mesmo. E que mais? Falta Agora- de atividade física. Mas Oi. aí é que tá, agora não precisa mais olhar o rótulo. Agora existe uma lei que você tem que colocar na frente do... Eu sei. Tem Dos- ali aquela lupinha, né, que A você lupinha, só que é muito embrionário, né? Tá no começo vê. Vamos isso. ver se as pessoas aderem a isso, né? Sim. E, na verdade, né, Gustavo? Você comprar menos pacotes, já não precisa nem ver lupinha nenhuma, né? Sim. Se você diminuir o tamanho da lupa, E atividade física. Isso, basicamente certo? isso. E toda criança tem que exercer, tem que fazer, né? Praticar atividade física regular, independente da pressão ou não. É o que a gente sempre recomenda. Tem que assim como a escola é importante, hoje a gente vive num mundo que as crianças moram em apartamento. Então Agora as crianças tem uma têm que ter pergunta. atividade, né? julho é um mês de férias que tem muita atividade física, mas também tem muito desregulamento de comida, de dieta. Aham. Tem. O que vocês acostumam pegar no consultório em agosto agora? Essa molecada que Aumento chegou. de peso. Aumento de peso. Muito comum. Então, pressão alta pode ser um... Julho aumento pode de ser um pressão mês uma de... coisa, que, assim, esse aumento de peso não costuma levar uma pressão alta assim tão rápido, né, Gustavo? A gente está Entendi. falando de uma obesidade já a mais longo prazo, entendeu? Entendi. Né? Não vai ser o ganho de 2 quilos no mês ali que vai fazer também esse estrago todo. Mas isso pode também levar a hábitos ruins que podem perpetuar depois, Sim. né? Então, Que vai pra lancheira depois. Isso. pois é. E aí, Gu, existem casos extremos que eu vou ter que medicar o meu paciente, tá? Então, assim, qual é a recomendação da utilização de medicamentos? Quando a gente fez tudo isso que a Ivani citou, então, atividade física, eu regulei a alimentação, o paciente perdeu peso, você percebeu que você é adulto perdendo peso, melhorou a tua pressão arterial. Então, todos esses critérios foram colocados em prática e nada mudou. Esse paciente vai ter que ser acompanhado por um especialista e ele vai ter que medicar, porque lembra que a gente falou? Persistência de pressão alta é lesão de órgão-alvo. Eu posso ter lesão dos olhos, eu posso ter lesão do coração, eu posso ter lesão do rim. Então, pressão alta em longo prazo é grave, gente. É um quadro Claro. grave, muito grave. E o especialista é o cardio. Ou Atualmente, o nefrologista é, ou o cardiologista. O nefrologista, ele é o É o do rim. especialista Do rim, do é. rim. Isso. Ou cardiologista, porque às vezes você tem uma doença cardíaca junto, Entendi. né? Perfeito. Agora, só terminando uma última coisa, Gustavo. Quem faz atividade física, por exemplo, quem é atleta, tá? Certo. Quem é atleta costuma ter a pressão mais baixa. Tá? Por quê? Porque o coração dessa pessoa, ele é uma bomba tão boa, que ele, com pouco esforço, ele bombeia muito sangue. Ele é um músculo tão potente que não precisa de tanto esforço para bombear sangue. E mais, é uma pessoa que tende a ter artérias melhores também, pelo fato de ter toda a atividade física, tu tem artérias que são mais elásticas, entendeu? Então, a tendência dessa pessoa é ter uma pressão mais baixa. A pressão do atleta, ela tende a ser uma pressão mais baixa. E, ao mesmo tempo, a pessoa que começa a fazer atividade física, ela tende a ter um ganho também de diminuição da pressão. Tá? Perfeito. É isso, acho que aqui ficou claríssimo, né? Claríssimo. E Que agora... comer direito, fazer atividade física, de novo, a mesma coisa, mesma reza, né? Isso faz toda a diferença. E, logicamente, conhecer a pressão da criança é a primeira coisa para você saber se ela tem algum problema. Porque ela não vai, olhando para ela, você não vai saber, né? Perfeito. Se não medir. Certo? Muito bem. Combinado? Combinadíssimo. É Vou, isso aí. vou Perda até... de peso, atividade física e vida saudável. E vou comer pipoca sem sal. Também não dá. Eu vejo você no próximo episódio. Se você quiser conversar com a gente, tirar dúvidas lá no @pediatracast. E se você quiser ver a Ivani comendo um balde de pipoca cheio de aginomoto, sal, um horror. monte de sódio, Deus me livre. Nem no TikTok. Não, never. eu te vejo no próximo sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Manda pra gente mensagens. Até a próxima e Tchau. Tchau, tchau!